Após 12 anos de segredos, o que encontrei na mala que minha nora jogou no lago me deixou chocado. José, um servidor público de 65 anos e pilar de sua família no interior de Minas Gerais, olhava pela janela da casa de verão. O sol brilhava, pássaros cantavam, e ainda assim, um silêncio ensurdecedor envolvia o ambiente. Maria, sua nora, parecia distante, como se um abismo a separasse do resto da família. Desde o casamento tumultuado com seu filho, Lucas, as interações tornaram-se tensas, frias. Enquanto a natureza resplandecia lá fora, o coração de José se apertava com a angústia daquela situação. Ele sempre se esforçou para manter a união familiar, um verdadeiro lutador por amor e harmonia, mas, a cada dia, a luta parecia mais difícil. Em um momento, um grito ferino quebrou a calmaria do dia ensolarado. José virou-se de repente. Maria e Lucas estavam em pé encarando-se, a tensão entre eles tão palpável que quase podia ser cortada com uma faca. As palavras que trocavam eram como flechas, atingindo o cerne de suas feridas profundas. Quase como se cada um deles tivesse uma mala cheia de mágoas e rancores, prontos para explodir. E então, em um ato de desespero, Maria pegou uma mala e, com um movimento brusco, a lançou no lago. A água se agitou, estourando em ondas, como se também estivesse sentindo a dor dela. O coração de José disparou. O que havia dentro daquela mala? Impulsionado pela curiosidade e por um misto de preocupação, ele pulou nas águas geladas, a adrenalina correndo em suas veias. Ao abrir a mala, uma torrente de emoções se apoderou dele. Documentos, fotos amareladas, cartas desgastadas eram fragmentos de um passado que nunca imaginou existir. Cada item contava uma história. Uma história que Maria guardou a 7 chaves. Enquanto suas mãos tremiam, a imagem da nora que ele admirava começou a se desfazer, e seu coração se encheu de um remorso profundo. As sombras de suas próprias escolhas passaram a dançar em sua mente. Adalberto, seu velho mentor e amigo, sempre lhe dizia que segredos são como sombra no coração. Podem ocultar o sol, mas não excluem sua luz. José se lembrou de como ele próprio lutou para manter sua família unida, como um soldado em um campo de batalha. Agora, ele se via à beira de um precipício, com a verdade em suas mãos e a certeza de que qualquer movimento poderia despedaçar tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias seguintes foram de tensão crescente. José se perguntava, o que fazer com os segredos revelados? Falar e expô-los poderia quebrar a fragilidade que restava da família, mas guardar aquilo como uma bomba prestes a explodir a corroeria por dentro. Ele sentia o peso nas costas, uma pressão imensa, e na escuridão da dúvida, a única luz que lhe restava era o amor que nutria por todos eles. Naquela tarde carregada de emoções, José decidiu enfrentar Maria. Com os documentos em mãos, olhou nos olhos dela, repletos de dor. Ele sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Os lábios dele se abriram, mas, naquele instante, tudo soou como um eco distante. O que ele diria? E quem realmente era Maria? O peso do mundo pareceu cair sobre seus ombros, e José percebeu que a verdadeira batalha era contra os fantasmas que habitavam seus próprios corações. A coragem estava a poucos passos de José. Ele respirou fundo, sentindo o ar quente carregado de tensão. Sabia que as palavras que estava prestes a dizer poderiam mudar tudo, mas a verdade tinha que ser libertada. Maria, precisamos conversar. A frase saiu arrastada, como se o ar não quisesse deixar sua boca. Os olhos de Maria se arregalaram, uma mistura de incredulidade e medo atravessando seu olhar. O silêncio se estendeu, denso como as nuvens que se acumulavam no céu. Ela se virou ligeiramente para mentir para si mesma e fingir que não era com ela, mas José estava decidido a não deixar isso acontecer. O passado, que antes parecia um fantasma distante, agora estava bem ali à vista, clamando por atenção. Eu encontrei a mala, disse ele, a voz falhando ao final. As palavras pesaram como pedras no peito. O rosto de Maria mudou, a raiva e a dor se misturando a uma tristeza profunda. O que você fez, José? Sua voz estava trêmula, mas havia uma firmeza que o fez hesitar. Como ele poderia atingir o núcleo da dor dela sem causar mais estragos? Esses papéis, essas fotos. Ele se esforçou para manter a calma, embora sua mão tremesse ao segurar aqueles documentos.
Você não pode levar esse peso sozinha. Maria mordeu o lábio, tentando sufocar as lágrimas que começavam a se formar. A fragilidade dela era como um cristal prestes a estilhaçar. Se você soubesse o que tinha dentro daquela mala, entenderia por que eu não queria que você visse. A sinceridade nas palavras dela atingiu José em cheio. Ele queria gritar, perguntar por que segredos tão pesados foram carregados por tanto tempo, mas a intensidade do olhar dela implorava por compreensão. Ele lembrou como, em momentos de crise, o amor muitas vezes pedia paciência. Maria precisava se sentir segura, não atacada. Eu só quero ajudar você, Maria, ele disse, o tom passando de acusação a um sussurro sincero. Estamos todos machucados nesta história, mas manter isso escondido só fará mal. Ele se aproximou um passo, desejando que sua empatia pudesse conduzir o caminho a seguir. Ela desviou o olhar, encostando-se na mesa de madeira, a superfície fria refletindo a tensão emocional que os envolvia. Um sinal de derrota, talvez. Só eu sei o que essa mala representa. Está recheada de coisas que eu fiz, coisas que eu não posso desfazer. José sentiu um aperto no coração. Ele sabia que aquela situação exigia mais do que simples palavras, era uma dança delicada entre compreensão e dor. Maria, tudo que você carregou até hoje pesa mais do que você imagina. Às vezes contar a verdade é a única maneira de se libertar. O silêncio que se seguiu era tão pesado quanto uma tempestade prestes a desabar. Maria olhou pela janela, a luz do sol filtrando-se através das nuvens escuras. E se a verdade não for algo que você pode suportar? A pergunta quase lhe cortou a respiração. A dúvida paralisou José. O que ele realmente sabia sobre esta mulher, sobre o que ela passou? O esforço que ele fizera por anos para manter a harmonia familiar agora parecia frágil como papel. Ele se lembrou de Adalberto novamente. Às vezes, o amor exige coragem. Maria, se houver algo que eu deva saber, me diga agora. A sinceridade do pedido flutuou no ar pesado entre eles. Ela hesitou, a respiração entrecortada. Está certo. Se você realmente quer saber a verdade. E nesse instante, o mundo ao redor se tornou um borrão. José prendeu a respiração, ciente de que a resposta poderia ser o início de uma nova história, ou o desfecho de tudo que conhecia. Os olhos de Maria estavam cheios de uma tempestade de emoções, e José sentiu o coração acelerar. Era o momento que ele tanto temera, o instante onde a máscara começava a cair. Ela respirou fundo, como se estivesse preparando-se para um mergulho profundo em águas desconhecidas. José, começou ela, a voz vacilante, aquela mala, ela não é apenas um objeto. É um pedaço do meu passado que eu não sei se consigo abrir. Ele se aproximou mais, o espaço entre eles parecia diminuir conforme a tensão aumentava. Mas precisamos saber, Maria. Precisamos entender o que realmente aconteceu. A determinação e a preocupação se misturavam no tom de sua voz, um convite e uma súplica. Ela fechou os olhos por um momento, como se quisesse visualizar cada lembrança. Estão ali os meus erros, as minhas decisões. Lembro-me de cada escolha errada que fiz. Os rostos, as memórias, tudo aquilo que eu desejei esquecer. José sorriu suavemente. Embora a dor estivesse ali, ele sabia que a vulnerabilidade poderia presenteá-los com uma nova chance. Estamos juntos nessa, Maria. Isso não precisa ser um fardo a mais. Ela balançou a cabeça, um gesto quase imperceptível. Você não sabe, José. As coisas que eu fiz, as mentiras que contei. Tudo isso me transformou em quem sou hoje. E eu não sei se você ainda vai querer ficar ao meu lado quando souber. O ambiente parecia vibrar com a tensão entre eles. José queria confortá-la, mas ao mesmo tempo, a história que ela tinha guardado era como uma bomba prestes a estourar. Maria, eu não posso prometer que eu vou entender tudo imediatamente. Mas meu amor por você não depende do seu passado. Olhos entreabertos, Maria fixou o olhar na sua mão, que ainda segurava a mala. Me escute, antes de abrir isso. Disse ela, numa súplica quase desesperada. Se você fizer isso, talvez as coisas nunca sejam as mesmas entre nós. Decidido a dar um passo mais além, José sorriu. Sabe, às vezes descobrir a verdade é o que nos aproxima. O amor não é só sobre os bons momentos, mas também sobre enfrentar o que está escondido. Os músculos de Maria relaxaram levemente, e a esperança começou a brilhar, como o sol que finalmente rompia entre as nuvens. José, tem certeza que está disposto a conhecer tudo isso? Só teremos um futuro se olharmos para o passado, ele respondeu, a voz firme. Maria finalmente deixou que as lágrimas rolassem pelo rosto. Estava cansada de carregar o peso sozinha. Lágrimas, sorrisos e lembranças. Sim, eu vou te contar. Os dois se acomodaram ao lado da mesa, e Maria pegou a mala em suas mãos trêmulas.
Há uma carta, comece por ela, sussurrou ela, abrindo a mala devagar. O conteúdo estava escondido sob uma camada de poeira e dor. José sentiu uma mistura de medo e expectativa ao olhar para o que poderia ser revelado. A carta tinha um selo que nem mesmo ele reconhecia. Como se o próprio tempo tivesse esquecido aquele pedaço da vida dela. Se a verdade é um caminho, onde esse me levará? Pensou. Então, os dedos de Maria tremiam ao passar pela carta. Com um gesto hesitante, ela começou a ler em voz alta. As palavras pareciam flutuar no ar, e José pôde sentir o peso de cada sílaba trazendo à tona emoções enterradas. E a primeira frase pareceu cortar o silêncio como um fio de luz. Querida Maria, se você está lendo isso é porque eu não estou mais aqui. O estômago de José se revirou. O que mais ele descobriria naquela história? As palavras seguiam, esculpindo novos contornos à vida de Maria, e ele mal podia imaginar o que ainda estava por vir. As palavras da carta dançavam ao ritmo da respiração de Maria, e José sentiu que cada sílaba desnudava não apenas o passado dela, mas também os sentimentos que ele guardava. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a romper. Ele não conseguia desviar o olhar enquanto Maria continuava a ler. Eram histórias de um amor perdido, escolhas feitas sob a pressão do tempo, e dores que pareciam tecer a própria essência de Maria. Eu lutei por você sempre. Mesmo quando as coisas ficaram difíceis, dizia a carta em outro trecho, cada palavra carregando um peso emocional que José nunca esperara. Ele sentiu a mão de Maria apertar a dele, quase como um pedido silencioso de apoio. Mãe, ela murmurou com a voz embargada, pelo que você passou eu nem sabia. As lágrimas escorriam pelos lábios de Maria, e José desejou poder enxugar cada uma delas. A dor que emanava dela era quase visível, como um manto pesado que a envolvia. Ele estava cada vez mais convencido de que o que estava por vir não seria fácil, mas pegar na mão dela o fazia acreditar que talvez ainda houvesse esperança. Quando você me deixou, continuou Maria enquanto José tentava processar o que estava ouvindo, não era por vontade própria, mas por medo. Medo de te arrastar para um passado que eu já deveria ter deixado para trás. Meus segredos não eram só meus, eram nosso fardo. A cada frase lida, o coração de José se contraía. Um misto de compaixão e tristeza tomava conta dele. Ele não podia imaginar o que aquela mulher, que agora era sua parceira, havia enfrentado. O que ela estava revelando era apenas a ponta de um iceberg. Ele se lembrou de momentos em que Maria parecia distante, perdida em pensamentos, e tudo fazia sentido agora. Cada sorriso disfarçado, cada lágrima que ela não derramou tinha uma origem. José a encorajou, continue Maria. Estamos juntos nisso. Ele precisava saber, não apenas para entender o passado dela, mas para poder entender quem eram agora. Ela respirou fundo e retomou a leitura, a voz hesitante, mas determinada. Havia um homem, ele era meu amigo, e na época sua presença em minha vida me fez sentir viva. Mas uma noite tudo mudou. Eu estava tão perdida, tão vulnerável, e o impulso de me afastar de você nos separou. As palavras de Maria ecoaram como um eco distante, cada sílaba pesando em seu coração. José sentia que um mar de perguntas se acumulava ao redor deles. Quem era ele? O que aconteceu naquela noite? Mas se manteve em silêncio para não interromper a confissão que estava finalmente acontecendo. Maria secou as lágrimas e prosseguiu. O homem com quem eu estive me fez promessas que nunca pude cumprir. Eu não soube como dizer que precisava de você, que o nosso amor ainda existia. Tentei não deixar esse passado me perseguir, mas aqui estou, com essa mala cheia de sombras. José sentiu o peito apertar. O que mais daquela história poderia vir à tona? Ele percebeu que abrir a mala era mais que descobrir segredos, era desenterrar feridas que talvez nunca tivessem cicatrizado. E ao mesmo tempo havia uma pequena chama de esperança, um desejo de reconstruir. Maria, nós podemos enfrentar isso juntos, ele disse, a voz embargada. Podemos encontrar uma forma de superar tudo isso. Para cada sombra há uma luz à espera. Ela olhou nos olhos dele, buscando aquela certeza. E naquele momento ele percebeu que por mais difícil que fosse a jornada, o amor poderia ser um guia na escuridão. Mas a próxima parte da carta trouxe uma nova reviravolta. A verdade é, eu não sou a única que tem segredos. José sentiu seu coração parar por um instante. Que segredos poderiam estar envolvendo Maria? Quais verdades não ditas poderiam causar mais estragos do que já haviam causado? A tensão na sala aumentou novamente e ele se preparou para o que queria muito temer. O que mais estava para ser revelado? Maria fechou a carta de repente, como se tivesse puxado um freio de emergência em um trem em alta velocidade. A revelação pairava no ar, mais densa do que qualquer silêncio que já haviam compartilhado.
José percebeu que ela estava lutando contra a tempestade de emoções que a invadia. Era como se cada palavra não lida estivesse presa entre o que ela desejava dizer e o que temia. José, ela começou, a voz tremendo, não sei como mais falar sobre isso. Mas se eu não abrir essa velha ferida, nunca conseguiremos seguir em frente. Não quero te esconder nada. Ele a olhou, sentindo a urgência da situação. As mãos dela estavam frias, e talvez aquela frieza contradizia o calor que prometia um futuro a dois. Fale, Maria. O que mais está nessa mala? O que você escondeu de mim? Ela respirou fundo, desviando o olhar por um momento, como se aquele ato de sinceridade queimasse sua garganta. Eu já mencionei um homem do meu passado, mas o que eu não disse é que ele era mais do que um amigo. Ele era meu amor antes de você. As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca, e José sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele tentou ignorar a dor, mas a imagem de Maria com outro homem, ainda que do passado, o levou a um lugar de ciúme e insegurança. E o que aconteceu com ele? Vocês ainda têm algo em aberto? Maria balançou a cabeça, mas as lágrimas começaram novamente a rolar ao longo de suas bochechas. Não existe mais nada entre nós. Ele partiu, fez suas escolhas. Mas eu não consegui deixar o que vivemos para trás. Aconteceram coisas que nunca compartilhei, segredos que ainda doem. José fechou os olhos por um momento, sentindo um misto de compaixão e confusão. O que você precisa que eu saiba? O que pode ser pior do que o que já ouvimos? Ela respirou fundo, tentando recobrar a coragem. Naquela noite, quando tudo mudou, eu não só me afastei de você. Eu me perdi. Me envolvi com ele de uma forma que nunca deveria ter acontecido. Uma parte de mim ainda se perguntava se poderia voltar atrás, mas o medo e o orgulho me prenderam. O ar na sala parecia denso, como se cada respiração estivesse carregando uma revelação. José se lembrava de como ele se sentiu ao descobrir que o amor não era sempre suficiente. Como seria enfrentar essa nova camada de dor? E agora? O que isso significa para nós? Significa que eu estou aqui, disposta a fazer o que for preciso para recomeçar, disse Maria com a voz mais firme. Sei que você pode se sentir traído, mas esse passado não define quem sou agora. Quero ser totalmente transparente com você. A mala era minha tentativa de deixar tudo isso para trás. José a observava, vendo não apenas a dor, mas a determinação dela. Ele queria acreditar que mesmo em meio às sombras poderia haver uma luz. Se formos enfrentar isso juntos, precisamos ser honestos até o final, ele afirmou. Trouxe perguntas e dores, mas também trouxe uma oportunidade de reconstruir. O que mais está na sua mala, Maria? Ela hesitou, mas então apontou para a mala escura que permanecia no canto da sala. Dentro dela há cartas antigas, fotos que não consegui jogar fora e um diário que escrevi. O coração de José disparou. As cartas, as fotos, o diário. Era um mapa de uma vida que ele não conhecera. Ele sentiu a ansiedade crescendo. O que mais poderia vir à tona? Vamos abrir essa mala juntos, sugeriu ele, a determinação tomando conta de sua voz. É hora de abrir essas feridas e curar. Maria assentiu, mas quando ela se levantou, ele notou uma sombra de incerteza passar pelo rosto dela. José, há algo mais que você precisa saber sobre aquele homem. Algo que pode mudar tudo. A tensão que pairava no ar agora era quase palpável. As palavras dela, inundadas de segredos, faziam o coração de José acelerar ainda mais. O que poderia ser? Não é possível, ele pensou, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. No fundo, ele sabia que o verdadeiro teste do amor estava prestes a começar. José observou Maria enquanto ela hesitava, o olhar perdido no canto mais escuro da sala, onde a mala permanecia em silêncio. O peso das palavras não ditas pressionava o ar ao redor deles, como um fio prestes a se romper. Ele queria entender, queria lutar com ela e por ela, mas a incerteza ameaçava desmoronar tudo. Maria, o que há naquele diário? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. O chão parecia tremer sob os seus pés, e a ansiedade pulsava em seu peito. Ela se virou lentamente, e ele viu a batalha em seus olhos. É um relato de tudo que vivemos. Minhas esperanças, meus medos e o que eu sinto por você agora. Mas também contém segredos que você pode não estar preparado para ouvir. Eu não tenho medo de ouvir, Maria. Tenho medo do que isso poderá fazer com a gente, mas eu quero saber, ele insistiu, a sinceridade na sua voz reverberando na sala. Maria respirou fundo, e seus lábios se entreabriram como se as palavras estivessem lutando para sair. Aquele homem, ele não é só um pedaço do meu passado. Ele é o pai da minha filha. A revelação caiu sobre eles como um balde de água fria. José sabia que naquele momento, o tempo parecia parar. A sala, antes carregada de tensão, agora pulsava com uma nova realidade que parecia insuportável.
pai da sua filha? A confusão se espelhava em seu olhar. Mas, e eu? Você nunca me disse sobre isso. As lágrimas escorriam mais uma vez pelo rosto de Maria. Eu queria, José. Mas eu hesitei, eu tinha medo. Sempre quis proteger você e a mim mesma. A vida que reconstruí com você é tudo o que eu sempre desejei e, ao mesmo tempo, tem esse peso que não saía de mim. Os dois ficaram em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. José olhou para os pés dela, os dedos do pé tocando o chão frio, como se estivesse buscando firmeza em meio ao turbilhão. Ser pai, isso mudava tudo. Sentimentos de dúvida e impotência começaram a tomar conta dele. O amor que sentia por Maria agora era cercado de perguntas e um medo profundo de perder tudo. Então, sua filha, onde ela está? Por que você não me contou? Perguntou, tentando manter a calma. Ela mora com a avó. A vida dela não foi fácil, e eu fiz escolhas que me assombram. Estraguei tudo há anos. E agora eu sou responsável por esse segredo, Maria explicou, a voz embargada. José a olhou, o coração apertando. Então é por isso que a mala continua aqui? Você estava se preparando para me contar, mas não conseguiu? Maria assentiu, e o estigma da culpa dançava ao redor dela. Sim, por isso queria abrir a mala, por isso quero ficar completamente nua com você em relação ao meu passado. Maria, eu não sei se consigo lidar com isso. Eu amo você, mas como posso lidar com uma filha que você nunca me contou? Ele respondeu, a voz tremendo. Ela fechou os olhos e pela primeira vez, José viu a fragilidade dela exposta. Por favor, não me abandone. Essa bagunça não é você, não somos nós. Podemos nos encontrar no meio disso tudo. O que posso fazer para que você queira ficar? Os olhos dele brilharam com lágrimas que não conseguiu conter. Ele queria abraçá-la, mas a dor da traição parecia intransponível. Não sei, mas precisamos conversar mais. Precisamos abrir essa mala. Com um movimento hesitante, Maria caminhou até a mala e com as duas mãos trêmulas começou a desabotoar a corrente que a prendia. O som do zíper se abrindo ecoou na sala, como um sino anunciando o início de uma nova era. A expectativa no ar era palpável. José prendeu a respiração, sabendo que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Qual seria o próximo passo deles? Quando o zíper finalmente se abriu, uma onda de lembranças e segredos antigos escapou. Uma pequena carta voou para fora, como se tivesse a liberdade de voar depois de tantos anos aprisionada. Enquanto Maria se agachava para pegar a carta, o olhar de José se fixou no diário, esperando o que mais poderia surgir daquela mala lotada de histórias não contadas. José, ela sussurrou, trazendo a carta para mais perto. Você está pronto para saber o que realmente aconteceu naqueles anos que deixamos para trás? A expectativa e o medo pairavam na sala, preparando o coração de ambos para o que estava por vir, porque no fundo, eles sabiam que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer segredo. Maria segurava a carta com uma mão trêmula, seus olhos perdidos nas palavras que estavam prestes a ser reveladas. O papel amarelado parecia carregar todo o peso do seu passado, e a luz suave do fim da tarde iluminava suas linhas com uma intensidade dolorosa. José sentiu seu coração acelerar. Ele não estava mais apenas lidando com um segredo, mas com uma vida inteira que existia fora da bolha que haviam construído juntos. Eu não sei se devo ler isso agora, ela murmurou, a voz quase um sussurro, como se temesse o que as palavras poderiam trazer à tona. Mas seus olhos não mentiam. Havia um desejo de entender e expor essa verdade, apesar da dor que isso poderia causar. José fez um movimento instintivo em direção a ela, a necessidade de apoiá-la transbordando em seu peito. Seja lá o que esteja ali, é hora de enfrentarmos isso juntos. Ela sentiu com um leve tremor nos lábios, e começou a desenrolar a carta. A tensão era esmagadora. Cada letra que se desenrolava era um novo fardo que caía sobre os seus ombros, mas também um passo em direção à liberdade. Eu não posso fazer isso sozinha, disse ela antes de começar a ler em voz alta, quase como se estivesse buscando a coragem que só vinha de dividir aquele momento. As palavras começaram a formar uma ponte entre o passado e o presente. Para minha querida Maria. Começou a carta, e à medida que a voz de Maria se tornava mais firme, José ficou ali, ouvindo enquanto a realidade que ele conhecia começou a se desfazer. Era uma carta de amor, de dor e de arrependimento. O homem que havia escrito aquelas palavras não era um estranho, mas uma sombra conhecida que havia atormentado Maria por anos. Ele falava sobre decisões ruins, promessas quebradas e um amor que não se extinguiu, mesmo após a distância. José sentiu seu estômago revirar. A cada frase ele percebia que seu entendimento de Maria tinha sido incompleto, uma imagem distorcida que precisava urgentemente ser ajustada. Depois que Maria terminou de ler,
um silêncio pesado se instaurou entre eles. O ar estava denso, como se eles tivessem viajado anos-luz em poucos momentos. Eu não sabia que isso existia, José finalmente disse, sua voz carregada de um misto de dor e compaixão. Eu não sabia que você carregava isso. Maria olhou nos olhos dele, e as lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Eu não queria que você soubesse. Pensei que estava fazendo certo por nós, mas agora percebo que só estava fugindo. Eu tenho medo do que você vai pensar, do que isso significa para nós. A insegurança pesava em suas palavras. José se aproximou, tomando suas mãos entre as dele. Maria, isso é parte de você. E embora eu me sinta perdido agora, não posso simplesmente apagar o que construímos. Não posso esquecer como você me faz sentir. Um fio de esperança iluminou os olhos dela. Você ainda pode me amar depois de tudo isso? Mesmo sabendo do meu passado? Eu quero tentar, ele respondeu sinceramente, e a vulnerabilidade em sua voz ficou evidente. Não posso prometer que será fácil, mas quero estar ao seu lado enquanto enfrentamos isso. Você não precisa carregar esse peso sozinha. No entanto, uma sombra de dúvida ainda pairava sobre eles. A mala ainda estava aberta e atrás dela, um mundo de segredos aguardava para ser descoberto. Você acha que ainda existem mais coisas ali? José perguntou, gesticulando em direção à mala. O rosto de Maria se contorceu ao pensar na possibilidade. É possível. E se houver algo que eu não estou pronta para enfrentar? Então vamos descobrir juntos. Não precisaremos correr se não quisermos, ele a encorajou, tentando iluminar a atmosfera pesada com sua sinceridade. Ela respirou fundo, olhando para a mala como se fosse um abismo a ser explorado. O que mais poderia estar escondido ali? A insegurança a envolvia, mas havia também um fio de esperança que começava a brilhar. Vamos abrir juntos, ela sugeriu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Mas quando José se aproximou da mala, um novo som ecoou. Algo dentro dela parecia ter se movido, como se estivesse vivo e pronto para ser revelado. O coração dele pulou no peito. O que mais estava prestes a emergir daquela caixa de segredos? Maria, você está pronta? A pergunta vibrava no ar, carregada de tensão. A resposta escolheria o futuro deles. José hesitou, encarando Maria com um misto de expectativa e temor. O som dentro da mala parecia chamá-lo, como se quisesse revelar não apenas objetos, mas verdades ocultas que poderiam mudar tudo entre eles. Talvez seja melhor não abrir, Maria disse, a voz trêmula, quase como um impulso para proteger o que ainda restava de seu relacionamento. Mas sua curiosidade competia com medo. Ela queria entender, mas a ideia de mais segredos a deixava angustiada. José, em um gesto de coragem, colocou uma mão na tampa da mala e a levantou. O cheiro de velho e poeira invadiu seus sentidos, e ele engoliu em seco. Dentro havia uma coleção de cartas, algumas roupinhas de criança, fotos amareladas e até um diário. A imagem da vida que Maria havia tentado esconder pulsava ali, a cada objeto roubado de memórias. Ele puxou um envelope, o nome Pedro escrito de forma desleixada na frente. José olhou para Maria, que já estava com expressão de horror, como se alguém tivesse tocado em um aspecto de sua vida que deveria permanecer enterrado. Quem é Pedro? Perguntou ele, a voz vacilante, embora tentasse manter a calma. Maria se tornou pálida, e um arrepio percorreu suas costas. Ele foi meu primeiro amor, ela sussurrou, uma vergonha instantânea cruzando seu rosto. Eu nunca contei sobre ele, o coração de José disparou. E o que aconteceu? Por que isso está aqui? Eu não sei, ela respondeu, lágrimas voltando a brilhar em seus olhos. Depois que eu decidi deixar tudo para trás, achei que era o melhor. Nunca quis que você se sentisse inseguro. Com um movimento hesitante, José abriu o envelope e tirou a primeira carta. As palavras se desenrolavam como um filme antigo. Maria, minha amada, mesmo a distância não apaga o que sinto por ti. As linhas falavam de promessas, sonhos não realizados e a dor de separação. José, não leia isso, disse Maria, tentando impedir, mas o estrondo das letras ecoava na mente dele, cada uma como um golpe no estômago. Ele estava começando a entender a profundidade do abismo entre eles. Você realmente nunca me contou nada, José exclamou, a frustração transparecendo em sua voz. Eu me sinto como um estranhão na sua vida. Como se eu estivesse amando uma mulher que nunca conheci de verdade. Eu sei, Maria respondeu, o olhar fixo no chão, a voz quase perdendo-se na tristeza. Mas eu pensei que se deixasse tudo para trás, isso ajudaria. Eu só queria um futuro com você. Mas esse futuro precisa ser construído sobre a verdade. José insistiu, exasperado. Se você não puder abrir seu coração para mim, nunca vamos nos entender totalmente. Isso é só um pedaço desse silêncio que você tem carregado.
O que mais há na sua vida que eu não conheço? Ela fechou os olhos, contendo as lágrimas. Você realmente quer ouvir mais? Se souber o que está escondido, pode ser que não consiga suportar, seja o que for, eu vou suportar, ele declarou, sua voz agora firme, mas aflita pela tensão. Eu quero saber. Você não precisa esconder nada mais. Devemos fazer isso juntos. Maria olhou para a mala como se seu conteúdo tivesse o poder de destruir tudo o que eles construíram ou, quem sabe, fornecer a cura para as feridas que ainda sangravam. Eu só espero que isso não nos separe ainda mais, ela disse, com um fio de esperança misturado à incerteza. Como seria possível que toda aquela carga continuasse afetando seu amor, mesmo tantos anos depois? Ainda hesitante, Maria se aproximou e juntas começaram a tirar os objetos da mala. Cada coisa parecia carregar uma história, uma parte de um quebra-cabeça que deveria ser montado. Quando a última carta foi colocada sobre a mesa, um objeto pequeno e envolto em tecido preto apareceu. José. Isso é o que eu mais temia, a voz dela embargou novamente. O que seria? O coração de ambos pulsava em uníssono, e a atmosfera estava carregada de uma incerteza opressora. Vamos descobrir, ele falou determinado, sentindo que o momento crucial se aproximava. Maria hesitou, mas a necessidade de entender se sobrepunha ao medo. E enquanto desabotoava o pacote, um novo capítulo de suas vidas estava prestes a se abrir, surpreendendo-os de maneiras que nunca imaginaram. Dentro estava um broche antigo, com uma pedra preciosa que reluziu sob a luz. Era algo mais simbólico do que apenas um objeto. A história que rodeava aquele fragmento poderia ser o que uniria ou separaria os dois para sempre. José, isso pode mudar tudo, Maria sussurrou, o ar pesado de expectativa. O que mais estavam prestes a desenterrar e que segredos ainda esperavam lá dentro? José segurou o broche com as mãos trêmulas. A pedra, que refletia o caleidoscópio de emoções que tomava conta deles, parecia um símbolo de tudo que ainda estavam por desvendar. Ele olhou para Maria, que estava paralisada, os olhos fixos no objeto como se ele pudesse explicar as respostas que ambos buscavam. Do que se trata isso? Ele perguntou, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro dele. Você pode me contar agora? Maria respirou fundo, e José poderia jurar que o ar na sala havia ficado pesado. Esse broche lhe pertencia a Pedro. Ele me deu de presente em nosso primeiro aniversário juntos. Era uma maneira de selar nosso amor. O que eu não te contei é que antes de nos conhecermos, eu já tinha uma vida inteira cheia de planos ao lado dele. As palavras dela eram como uma faca. A ideia de Maria sendo de outra pessoa, compartilhando momentos tão íntimos e especiais, erguia muros que pareciam intranspasáveis entre eles. Mas se você tinha tudo isso com ele, por que não ficou com ele? José perguntou, embora já soubesse a resposta. O medo de ouvir a verdade o paralisava. 6 meses depois, ele morreu em um acidente de carro, Maria disse, a voz embargada. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, e seu olhar se perdia em meio aos recuerdos. Eu não consegui lidar com isso. A dor foi tanta que eu precisei deixar tudo para trás. Assim, desviei meu caminho, comecei a me reerguer. E então você apareceu. Uma mistura de compaixão e frustração corria nas veias de José. Ele a amava e queria entender, mas a sensação de estar sendo colocado à sombra de um amor perdido o deixava angustiado. E você achou que simplesmente me esconder esses pedaços da sua vida era a melhor maneira de seguir em frente? Deixou eu viver sendo o estranho na sua própria história? Maria balançou a cabeça. Não era isso que eu queria. Eu me sentia injusta com você. Queria te dar tudo, mas tinha medo de perder você também. Nunca pensei que ainda carregasse tanto peso. Mas carregar o peso da verdade é melhor do que esse silêncio, ele respondeu, a voz firme, mas cheia de dor. Você deveria ter confiado em mim. Agora não sei o que fazer com tudo isso. O ambiente estava carregado de confusão e emoções cortantes. José olhou para o broche novamente, imaginando as promessas que ele simbolizava e as memórias que Maria guardava com carinho. A tensão pairava no ar, e juntos eles precisavam dar um passo a mais. E se nós tentássemos lidar com isso agora? José sugeriu, sentindo que essa poderia ser a única forma de curar as feridas entre eles. Fale comigo sobre Pedro. O que ele significava para você? O que vocês sonhavam juntos? Maria fechou os olhos e respirou profundo. Ele era tudo para mim na época. Um amor jovem, cheio de planos. A gente sonhava em ter filhos, uma casa, viajar, mas tudo desmoronou. A tristeza na voz dela era palpável, como uma sombra oscila entre eles. Agora sou mãe, e eu queria que você fosse o pai. Eu quero tudo isso com você, mas o passado ainda me persegue. Nesse momento a compreensão começou a brotar entre eles.
Não se tratava apenas do passado, mas de como eles iriam construir juntos um futuro. Maria, eu não sou Pedro. E mesmo que você tenha aquele amor dentro de você, eu também quero compartilhar a nossa história. Precisamos falar sobre esses sentimentos. A pressão em seu peito começou a aliviar. Maria assentiu, a fragilidade ainda presente em seus olhos, mas agora havia uma centelha de esperança. Eu só tenho medo de que isso tudo mude o que temos. Talvez mude, mas não precisa ser algo negativo, ele disse sem desviar o olhar dela. Se conseguirmos enfrentar isso juntos, pode ser o que nos una ainda mais. Os dois sentaram-se à mesa, o broche repousando entre eles como um testemunho de um futuro a ser construído sobre os escombros do passado. As palavras começaram a fluir, e José percebeu que estavam finalmente se permitindo juntos desenterrar emoções que poderiam selar o destino deles. Mas enquanto conversavam, a porta do apartamento se abriu e um estrondo inesperado ecoou pelo espaço. A presença de alguém os fez congelar. O que mais poderia entrar nessa história? O silêncio que se seguiu parecia preencher cada canto, e a expressão de Maria indicava que algo ainda mais profundo estava prestes a se revelar. José e Maria congelaram, a atmosfera pesada e tensa entre eles. Cada palavra não dita, cada segredo guardado pairava no ar como um estigma, mas agora um novo intruso estava prestes a irromper na frágil estrutura que começavam a reconstruir. A porta rangia e um pouco à frente apareceu uma figura conhecida, Lucas, o filho de José e esposo de Maria. Pai, mãe, a voz dele estava carregada de preocupação. Ele olhou rapidamente para a mala aberta, o broche reluzente, e logo entendeu que algo estava errado. O coração de José acelerou. Ele sabia que a presença de Lucas mudaria tudo. O que está acontecendo aqui? Por que estão com essa mala? Lucas, espere! Maria gritou, a voz trêmula, sabendo que agora todos os segredos que tentaram esconder estavam prestes a ser expostos. Mas a determinação de José o impulsionou a assumir a dianteira. Ele precisava agir rapidamente, pois sabia que a fraqueza seria fatal para tudo o que estavam tentando construir. Filho, precisamos conversar. A verdade é que há muita coisa que não sabemos uns sobre os outros, disse José, tentando manter a calma. A sinceridade em sua voz parecia ecoar no ambiente. Essa mala ela contém o passado de Maria. Lucas franziu a testa confuso e visivelmente angustiado. O que você quer dizer com o passado? Ele se virou para Maria, buscando respostas em seus olhos. A tensão crescia como um fio prestes a romper. Lucas precisava saber, mas a revelação poderia ferir mais do que curar. Só o que você precisa saber é que eu tenho arrependimentos e segredos, Maria disse, a voz mais forte agora, com a decisão de finalmente não deixar que nada a controlasse. E isso não é apenas sobre mim. É sobre nós, sobre a nossa família, e talvez uma chance de recomeço. Olhando para o filho, Maria viu as dúvidas e incertezas refletidas em seu rosto, e foi como se o peso da verdade estivesse se acumulando entre eles. Eu não fui honesta com vocês, e isso precisa mudar. A firmeza na voz de Maria estava lá, e José percebeu que ela estava se permitindo ser vulnerável. Aquela mala, junto com o broche que José encontrou, representa o amor que eu tinha por outra pessoa, e o peso que carreguei durante anos e agora, talvez, seja a hora de abrir essa ferida. José se aproximou de Maria, percebendo que ela estava prestes a se abrir de uma maneira que poderia mudar tudo. No olhar dela, ele viu a determinação de alguém cansado de esconder e pronto para enfrentar as consequências de seus atos. Ele a apoiaria independentemente de qual caminho tomassem. Eu descobri que você é mais do que apenas minha esposa, você carrega em si a dor de escolhas que nos envolvem, Lucas disse, a voz embargada. E agora precisamos enfrentar isso como família. Não quero que a verdade nos separa, mas que nos una. Ele olhou nos olhos de Maria com desespero, buscando entender o que isso poderia significar para eles. Maria respirou fundo e começou a contar tudo desde seu primeiro amor, Pedro, passando pelo acidente devastador até a decisão de se afastar de seu coração, mas também do que sentia por Lucas. Ela falou sobre a filha que nunca teve coragem de mencionar, as dúvidas e o desejo de esconder um passado por medo de perder o amor que encontrou em Lucas. José interagia, apoiando Maria, e Lucas ouvia prestando atenção em cada palavra. O ambiente oscilava entre a tristeza e a coragem, enquanto enfrentavam a tempestade emocional que surgia. Eu só quero saber se você ainda consegue me amar, mesmo sabendo que parte de mim pertence ao passado, Maria terminou, as lágrimas deslizando pelo rosto. Havia um misto de alívio e medo no ar. Lucas olhou para o pai e para Maria, sentindo que o vazio que existia entre eles começava a se preencher. Ele queria aceitar a verdade, e apoiar sua mãe que, apesar dos erros, ainda era alguém muito importante em sua vida.
Estamos juntos nisso, Lucas finalmente disse, com uma voz firme. Ainda que não seja fácil, não vamos permitir que isso nos destrua. O que precisamos agora é conversar, entender, curar juntos. As palavras dele foram como um bálsamo, um sopro de renovação. A tensão que antes pairava na sala começou a se dissipar. Eles eram uma família ferida mas unida, desesperadamente tentando entender os traumas do passado enquanto construíam um futuro. José, Maria e Lucas se abraçaram, as lágrimas misturando-se em um símbolo de amor e compreensão. As mágoas que antes os separavam agora os entrelaçavam em um novo entendimento. Naquele instante poderoso de vulnerabilidade, uma nova luz começou a brilhar sobre eles. Eles finalmente perceberam que a verdade, mesmo a mais dolorosa, poderia ser um alicerce para um amor mais forte. A jornada não terminara, ela estava apenas começando e juntos, em família, iriam enfrentar cada um dos desafios que viriam. Esse era o momento de uma renovação. Era hora de abrir os braços para o que estava por vir, de fazer os verdadeiros laços familiares florescerem a partir da dor e das verdades escondidas, criando um caminho para um futuro mais autêntico e livre. Eles estavam prontos para isso e, junto ao peso da mala de segredos, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E você, querido leitor, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajude a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final inesperado. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Mostre seu apoio e faça parte dessa jornada.